Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians, de pontinho em pontinho, de vitória magra em vitória magra, mesmo sem um futebol muito convincente, vai subindo na tabela. Já divide a mesma pontuação com o Santos, terceiro colocado, 41 pontos, e vai tentando buscar os líderes aí, Flamengo e Palmeiras. Claro, a gente está falando de resultado, está falando das notícias boas, mas tem muita coisa para a gente falar desse jogo, dessa vitória do Corinthians sobre a Chapecoense na Arena Condá. Jogo ruim, jogo feio, com toda a ressalva da chuva que caiu antes da partida, do gramado em condições adversas. A gente ainda sente um brilho técnico do Corinthians, mesmo com o Corinthians mais defensivo, mesmo com o Corinthians do Fábio Carille, que muita gente fala que o Carille joga para se defender, joga por uma bola, aquele estilo Corinthians que vem desde o Tite e do Mano. Mesmo esse Corinthians, ele me mostrou ao menos uma capacidade de evolução pós-Copa América. E depois o Corinthians caiu, evoluiu e entrou num emaranhado de escolhas do treinador que elas não vão surtindo efeito. E hoje, o mais incrível isso, é que hoje, por exemplo, ele escolheu aqueles jogadores, com algumas exceções aí, eu sei que o torcedor tá pegando no pé do Cleison, por exemplo, ou do Wagner Love em detrimento do Bocelli, que queria ver o Bocelli mais em campo, mas esse time que ele escalou hoje era o time que vinha dando resposta pós-Copa América. Era o time titular, o considerado ideal, com o Pedrinho e o Vital completando 100 jogos, o Vital começando como titular. E o Corinthians começou muito bem o jogo, começou no campo de ataque, criando chances, só que depois a Chape entrou na partida, o jogo começou a criar um outro contorno, com toda a dificuldade do gramado e da chuva, e aí o jogo ficou ruim para os dois, para quem estava assistindo inclusive. Mas, de novo, o Carille escalou o Matheus Vital e o Pedrinho com o Cleison e o Wagner Love na frente, o Júnior Urso, o Ralf, tudo certo, dentro do que a gente estava vendo, mas o mais preocupante talvez seja isso. Seja o Carille manter o seu esquema, manter a sua escalação, e mesmo assim a gente não vê evolução, não vê novidades, não vê um frescor, não vê jogadas trabalhadas contra um adversário que briga para não cair. E eu ouso a dizer que a Chapecoense esse ano fatalmente não escapará da Série B, está se encaminhando para disputar a Série B em 2020. Aí o Carille no segundo tempo até tenta uma alternativa, vendo o contexto, as circunstâncias do jogo, de colocar o Sornosa no lugar do Júnior Urso. Até achei ousado naquele momento o Carille, né, tão conservador. Ele tira um volante, coloca um meia, que tem um chute a média distância, que tem a bola parada, vislumbrando um jogo que fosse um pouco mais acidentado, um jogo mais truncado, né, com faltas na entrada da área, e que o Sornosa poderia ser uma oportunidade. O Corinthians chega ao seu gol como? Na bola parada, não do Sornosa, mas do Cleison, na cobrança de escanteio, e o Danilo Avelar, né, pela estatura que tem, na bola aérea ofensiva, o Corinthians chega ao seu gol. Um gol estilo Corinthians, né? Bola parada, aquele 1-0, magrinho, joga pra área lá, um cara alto vai lá e resolve. E aí depois se segura atrás. É que a Chapecoense também não ofereceu riscos, a não ser em dois lances do Cássio que são pra emoldurar. Só que até parece que havia um impedimento na jogada, mas não interessa, né? Interessa pra gente aqui quando a gente fala em termos dele garantir o resultado. Se houvesse o gol, acho que seria anulado pelo impedimento. Mas não invalida de forma alguma o lance técnico do Cássio, que precisava talvez de uma sequência de defesas como essa, né? Ele que falhou em alguns jogos aí, estava sendo um pouco cobrado, embora todo o crédito que ele tenha. Ele mostrou nesse lance que ele continua sendo o goleiraço que salvando o Corinthians. Se o jogador não tivesse impedido, por exemplo, seriam duas defesas fantásticas, como foram da mesma forma, né? E mostra outra coisa também, que a Chapecoense ela tá encaminhada mesmo, porque perder um gol assim duplamente na frente do goleiro daqueles times que tá com aquela zica de não conseguir sair da situação que tá. Mas enfim, afora esses lances aí que o Cássio salvou milagrosamente, a Chape não ofereceu riscos. E o Corinthians pouco fez também para criar outro tipo de jogada. Até ameaçou com chute de fora da área, lançou algumas bolas para a área, mas foi só. E o Carille no segundo tempo aí tentou o Gustavo e o Bocelli, ele continua não dando chance para o Bocelli. E me surpreende também a manutenção do Cleison. Não era jogo para o Cleison. O Cleison tem a jogada individual, vertical, pelo lado esquerdo do campo. Quando o campo está molhado e pesado,
e aí ele tira o Pedrinho também, que era um jogador que poderia alçar essa bola na área, ou, por exemplo, tentar criar alguma coisa no meio de campo. O Carille está se perdendo em algumas escolhas. Mas a única ressalva que eu vou fazer é que fica um pouco difícil analisar o Corinthians com esse jogo. Pelas circunstâncias da partida, pelo contexto do gramado, não foi um jogo para a gente avaliar corretamente. O Corinthians não deu para analisar com um time que também não oferece muita coisa, o brilho técnico do jogo fica complicado. Eu quero ver mais para frente, quero ver se o Corinthians mostra alguma mínima evolução para estar onde está, porque o Corinthians está numa posição invejável, está numa posição maravilhosa, e esse é o grande benefício, é o grande alento que o torcedor tem nesse momento. Embora jogar mal, embora enfrentar toda essa dificuldade, foi conquistando vitórias, foi conquistando resultados. E isso é o mais importante. A única preocupação que eu tenho é que esses resultados eles sejam, de certa forma, enganosos, que eles não se mantenham quando o Corinthians enfrentar equipes mais qualificadas e ele não consiga criar jogadas mais interessantes a ponto de vencer as suas partidas. Mas isso a gente vai ter que ver mais pra frente, porque o jogo hoje teve, como eu disse, um cenário completamente diferenciado. E aí fez o que tinha que fazer, venceu o seu jogo. 1-0, goleada, 3 pontos e o Corinthians lá na ponta de cima. Se tem algo para tirar desse jogo, é exatamente o seu resultado. E que as lições fiquem para que daqui para frente, além do resultado, tenha desempenho e boas notícias em termos de novidades, escalações, jogadas, para a gente ver se esse Corinthians pode ir um pouco mais longe nesse Campeonato Brasileiro. Fala aí o que você achou da partida, comenta aqui. Vamos conversar nas nossas redes sociais lá, vou deixar aqui para você interagir comigo e te inscreve no canal. Até a próxima. Tchau!